Muito bem, então estamos nesse momento de crise de coronavírus e nós estamos percebendo que o coronavírus tem nos ensinado muitas coisas. A gente percebe que é um período de aprendizado. A gente não pode passar por esse momento sem tirar ensinamentos práticos para as nossas vidas, sem aprender sobre esse nosso momento. É um momento ímpar de nossas vidas, uma geração inteira. Na verdade, se pegarmos gerações em outro sentido, então nós temos aí mais de uma geração que foi pega de surpresa, que está vivenciando algo muito novo nas suas vidas. E uma das coisas que nós podemos aprender com esse coronavírus é acerca da incerteza dos planos humanos, sobre essa incapacidade do ser humano de, por si só, poder executar com toda certeza tudo aquilo que ele, que ela planeja, projeta na sua vida. Nós estamos vendo que esse coronavírus, um micro-organismo que não é visto a olho nu, tem colocado os países, as cidades, as empresas, as famílias, as pessoas em uma completa incapacidade de projetar o seu futuro. E olha que isso é uma verdade, não apenas porque o coronavírus veio. O ser humano, por si só, ele é incapaz de executar, de garantir o seu futuro. Ele pode projetar, ele pode planejar. E no texto que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, é o texto que está lá em Tiago, no capítulo 4. Então, Tiago, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 ao 17. Tiago 4, do 13 ao 17. Vejamos só o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria eu dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Há um ditado popular que diz, o futuro a Deus pertence. Sempre que esta expressão é empregada, é como se alguém quisesse dizer, calma, calma, mantenha seus pés no chão, não se considere tão seguro de si, pois o dia de amanhã não está em suas mãos. É verdade. O ditado traduz a experiência da finitude e da limitação humana. Experiência esta, aliás, da qual nós não gostamos muito de ouvir falar. É, de qualquer modo, preferível, por exemplo, a gente exaltar a potencialidade do ser humano. De fato, o ser humano ele faz muitas coisas maravilhosas. Nós gostamos, por exemplo, de citar aquele texto que diz, somos apenas um pouco menores do que os anjos. É verdade, está no Salmo 8. Né? É incrível do que somos capazes de fazer, do ser humano é capaz de fazer. É só a gente olhar as invenções, as obras dos seres humanos. Porém, o mesmo ser humano que é capaz, por exemplo, de alcançar a Lua, é o mesmo ser humano que é capaz, por exemplo, de causar guerras, de causar destruições. O mesmo que se comove com as maravilhas da natureza é aquele que também acaba, por seus próprios atos, destruindo ela. Então, de fato, o salmista tem razão quando ele diz, quem é o ser humano para que deles te lembre, Senhor? Conhecemos o que serve ao bem da humanidade,
mas invariavelmente, queridos, nós escolhemos o que serve geralmente aos próprios interesses. Esse é o ser humano. Todos os nossos projetos correm risco de acabar com uma névoa, se Deus não confirmar as obras das nossas mãos. Por exemplo, peço que você olhe para a sua vida agora, para os seus projetos pessoais. Como você planejou o seu 2020? Nós estávamos, há pouco tempo atrás, na virada do ano. Rapidamente o ano virou, veio janeiro, e de repente deu um pulo, já estamos agora em maio. Já estamos nos aproximando do meio do ano. E a sensação é de que 2020 não começou direito. Parece que 2020 ficou aí emperrado. Parece que ainda não estamos no ano novo. Que planos você traçou para 2020? Que expectativas você alimentou? Observe que é muito bom e estratégico a gente fazer planos. Nada contra isso, pelo contrário, precisamos fazer planos. Mas a questão é que nem sempre eles permanecem de pé, são executados, nem sempre nossos planos são realizados. Agora, nesse tempo de pandemia, quantos dos nossos planos para 2020 ficarão de pé? Quantos dos planos que você projetou para esse ano você vai conseguir executar? Na nossa igreja, nós temos um calendário. E o calendário do primeiro semestre, praticamente, ele está totalmente sem ser executado. E o calendário do segundo semestre, a gente não sabe como vai acontecer. A gente faz planos, talvez você fez um plano de viajar, talvez fez plano de fazer alguma reforma na sua casa, qualquer coisa. Mas o que a gente percebe no texto de hoje é que se Deus não confirmar os seus planos, o homem não tem condições de executá-lo. Por isso eu quero que você, junto comigo, possamos pensar acerca do que o texto de hoje nos desafia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos desafia, primeiro, a pensarmos acerca da fragilidade humana. Vamos ver lá o verso 14. 13 e 14. Olha o que o texto bíblico diz. Ouçam agora vocês que dizem. Tiago diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus foi colocado à margem. No mundo no qual Deus não faz mais parte de muitas vidas. Nós vivemos uma sociedade em que Deus ele é lembrado muitas vezes só no domingo, só nos aniversários, só no Natal, na Páscoa, em condições excepcionais. Um Deus que não tem nada a ver com a minha vida, um Deus que não tem nada a ver com os meus negócios, com os meus planos, um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos, com a minha família, com os meus negócios, com a minha carreira, um Deus que não tem nada a ver com o meu tempo. Deus não tem nada a ver como eu administro, por exemplo, até a minha vida como um todo. Vivemos numa comunidade, numa sociedade, em que as pessoas são cada vez mais ensinadas a serem autossuficientes. Sou eu que decido, sou eu que mando. Aliás, alguns chegam a dizer que, olha, Senhor, se o Senhor não atrapalhar, já ajuda. Será que é isso que a palavra do Senhor nos diz? Vamos observar o texto para ver como que esse homem, como que esta humanidade, ela tem cada vez mais se afastado da bondade de Deus, da soberania de Deus e demonstra a sua fragilidade. Observe que no texto, ele começa dizendo, hoje ou amanhã. Né? Vamos voltar aqui no versículo 14, versículo 13, desculpe. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Hoje ou amanhã. Quem decide o início de tudo? É você ou é Deus? Será que você pode dizer, confirmar hoje ou amanhã, para a semana eu vou executar isso? Vamos prosseguir no texto. Eles dizem, iremos para esta ou aquela cidade. Quem decide o lugar? É você ou é Deus? Passaremos um ano ali.
Quem decide o prazo desse seu plano? Faremos negócios. Quem decide a atividade da sua vida? Ganharemos dinheiro. Quem decide o propósito daqueles seus planos? Observe que, como o próprio texto vai dizer de Tiago, a vida é como neblina, como a flor do campo. Por mais rico e poderoso que seja o homem ou a nação, em sua essência, somos todos frágeis, finitos e limitados. Nós podemos ver que Tiago vai dizer também, lá no primeiro capítulo, vejamos aqui no verso 11, ele diz, olha, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ou seja, não tem, você pode ter muitos recursos, você pode ter muitos planos, mas murchará. Há uma finitude. E aquilo que o Tiago quer nos ensinar, a primeira coisa é, entenda a fragilidade humana em realizar os seus projetos, em realizar os seus planos. Observe que em Provérbios, capítulo 16, verso 18, Salomão diz, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. E é esse sentimento de orgulho que este homem que Tiago figura está dizendo. Quando ele diz, ouçam agora vocês que dizem, ou seja, vocês que se autoproclamam suficientes. Essa é a primeira coisa, então, que Tiago quer nos ensinar. A segunda coisa que Tiago nos chama a atenção, neste momento, é para a arrogância humana. Olha o verso 16. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Preste bem atenção. Influenciados pelo maligno, somos tentados a nos considerarmos autossuficientes. Influenciados pelo maligno, nós somos influenciados a acharmos que estamos no controle da situação. O mesmo Tiago, no capítulo 4, verso 6, a parte B, diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E a gente vê que Tiago coloca como protagonista desse sentimento de arrogância humana, Tiago coloca como protagonista desse sentimento de orgulho o próprio inimigo. Toda vanglória é maligna. E a gente vê que desde o Éden, Satanás semeia no coração humano a vanglória de querer ser igual a Deus, a vanglória do homem de querer tomar as suas decisões, a vanglória do homem de achar que ele tem as respostas, que o melhor caminho que ele acha para a vida dele é o melhor. A palavra do Senhor já nos diz que sem Deus nós somos como ovelhas desviadas pelo seu próprio caminho, achando que aquele caminho é interessante, mas não é. A humanidade segue colocando sua confiança não em Deus, mas em outros ídolos, dinheiro, política, ciência, recursos, status, poder, tantas coisas que o homem vem colocando a sua confiança. Há pessoas que se levantam pela manhã e o que faz com que ela decida se levantar para fazer isso ou aquilo, não é ela buscar a vontade de Deus, não é ela buscar a orientação de Deus, mas ela antes consulta a meteorologia, ela antes consulta o horóscopo, ela antes consulta várias coisas, não consulta tão somente Deus. Ela não começa o seu dia dedicando a Deus a sua vida e aquilo que ela vai fazer naquele dia que está apenas começando. O que Tiago quer nos ensinar é, primeiro, saiba que você e eu, que nós seres humanos, nós somos frágeis. Nós não conseguimos ter certeza, garantir o nosso amanhã, nem o nosso dia futuro, nem a hora futura, nem o minuto futuro. Que dirá daqui a 2, 3 dias, uma semana, um mês ou um ano.
Em segundo lugar, o que o diabo quer nos ensinar é que sentimento como esse demonstra arrogância. Sentimento como este demonstra altivez, vanglória, orgulho, e que tudo isso tem em sua origem o próprio inimigo das nossas almas, que sempre foi orgulhoso, sempre foi altivo e sempre tenta os filhos e filhas de Deus com esse tipo de sentimento. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que Tiago fala sobre a dependência humana. Então, preste bem atenção. O texto de Tiago, ele nos ensina sobre a fragilidade humana, sobre a arrogância humana e sobre a dependência humana. Vamos ver os versículos 15 e 16. Ao invés disso, diz Tiago, ao invés de vocês se orgulharem, se jactanciarem, se vangloriarem, se orgulharem, diga, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pense nisto, diz o verso 17. Pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é que Tiago quer nos ensinar? Senhor, queridos, diante da fragilidade dos projetos humanos, diante da fragilidade do poder humano de garantir um dia a mais na sua vida, diante da fragilidade do homem de garantir uma hora a mais na sua vida, diante do entendimento de que nós somos frágeis, tendentes à arrogância, desenvolva a dependência de Deus, em Deus. É isso que ele quer nos dizer. Quando ele diz, ao invés disso, ele está dizendo, olha, queridos, ao invés de vocês seguirem esse rumo, desenvolva a dependência de Deus. E ele fala, ele nos dá a dica de como fazer isso. Como então desenvolvermos a dependência de Deus? Primeiro, reconheça a sua dependência. É a primeira coisa. Tá? Então, como ser dependente de Deus, como desenvolver um espírito de humildade, como desenvolver uma fé humilde, como desenvolver um relacionamento com Deus baseado na humildade, na dependência de Deus. Primeiro, reconheça que você depende dele. É o que ele vai dizer quando ele diz, se o Senhor quiser. É só se o Senhor quiser, queridos. Você está aqui hoje me assistindo, me ouvindo? Você está vivo hoje porque o Senhor quis. Se o Senhor não quisesse, você já não mais estaria entre nós. Você conseguiu fazer algo em sua vida nesse ano 2020, nesse início? Conseguiu? Parabéns. Glorifique a Deus, porque você só fez porque Deus quis. Então, essa é a primeira coisa, se o Senhor quiser. Também usamos, muitas vezes, um outro termo para essa expressão, que é, se Deus quiser. Isso é muito comum até nos antigos, né? E aí, fulano, você vai para tal lugar? Se Deus quiser, eu vou. A gente acaba ridicularizando esse tipo de situação, mas é a situação mais bíblica que existe. Sabe? Eu comecei a desenvolver um hábito. Por vezes eu participo de alguns grupos de WhatsApp e tem algumas reuniões, né, envolvendo trabalho, igreja, convenção, enfim. E aí eles colocam reunião do conselho, reunião de diretoria, data, sei lá, 15 de maio. Aí eu vejo as pessoas colocando, ok, confirmado, confirmado minha presença, confirmado minha presença. Meus irmãos, quem é que pode confirmar a sua presença? É isso que Tiago está nos ensinando. Nós não podemos confirmar a presença. Como é que eu tenho feito? Eu digo, confirmo agendamento. É o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é isso, dizer, confirmado o agendamento. Aí, então você não vai? Porque só confirmou o agendamento. Aí eu tenho que explicar. Eu digo, meu querido, eu confirmei o agendamento porque eu não posso confirmar a minha presença. Para não ter que colocar o versículo inteiro, se Deus quiser, não apenas estarei vivo, como farei esta reunião. Aí eu coloco, confirmado o agendamento. Então veja que mesmo no povo de Deus, nós já assimilamos essa arrogância sem sequer perceber. E quando o irmão faz isso, não faz de má intenção, faz porque já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então entenda que a vontade de Deus é soberana.
A vontade de Deus, ela é sobre a sua vontade. Nós somos como neblina. Então, você tem projetos, querido, coloque diante de Deus. Primeira coisa, então, dependa de Deus. Segunda coisa, que Tiago nos ensina, para que não sejamos arrogantes, para que entendamos nossa fragilidade, para que desenvolvamos um relacionamento com Cristo baseado nessa dependência. Então, a primeira coisa é reconhecer, a segunda é praticar. Pratique a dependência de Deus. Olha o que ele fala no verso 17. Pense nisto. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é o bem que Tiago está falando aqui no sentido imediato? Tá? Esse versículo pode ser dito para diversas coisas, para tudo sobre o bem. Quem sabe ajudar uma pessoa e não faz, comete pecado. Quem pode ajudar alguém com um conselho e não faz, comete pecado. Tudo pode ser aplicado para esse texto bíblico. Porém, no contexto imediato desta passagem, Tiago está dizendo, você que aprendeu a praticar este bem, qual seja, a não ser arrogante e orgulhoso, e a depender de Deus, e você não faz, você comete pecado. Qual o pecado que a gente comete? O pecado do orgulho, o pecado da vanglória, o pecado da jactância. E então, ele vai dizer, pratique. E como é que você pode praticar a dependência de Deus? Primeiro, consagre a Deus os seus projetos. Volto a dizer, não é errado projetar, não é errado sonhar, não é errado fazer planos, mas para que não caiamos no pecado da arrogância, no pecado do orgulho, primeiro, consagre a Deus os seus projetos. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, nos seus projetos, nos seus planos de vida, sempre ore a Deus pela sua direção. Sabe? Você acabou de vender um terreno, diz, olha, acabei de vender um terreno, então agora sim eu vou comprar aquele meu carro. Agora sim eu vou comprar aquele bem. Agora sim eu vou dar entrada e vou comprar um imóvel na planta. Agora sim. Aí você, puf! É isso que Deus quer dizer. Isso nos faz lembrar o fazendeiro insensato, que na sua fazenda começou a ter uma grande colheita e ele não tinha onde guardar, e ele então fez celeiros e disse, agora sim, agora eu vou descansar, eu vou ficar tranquilo e eu vou cumprir todos os meus planos. Eu vou viajar, eu vou fazer isso, vou ajudar. Aí Cristo diz, louco, hoje, se hoje pedires a tua alma, Deus pedir a sua alma, que vai adiantar? Pode encher seus celeiros, pode, não tem problema. Pode fazer planos, pode, vender seu terreno, quer comprar, faça, não tem nenhum problema. Porém, primeiro consagre, diz, Senhor, este é o meu plano. O meu plano é este, Pai. O meu plano é fazer esta viagem. O meu plano é abrir o meu negócio. O meu plano é fazer uma mudança de casa, uma mudança de bairro. O meu plano é começar algo novo. Pai, eu coloco esse plano diante do Senhor. Estou consagrando este plano. Se ele der certo, não fui eu. Foi o Senhor com a sua bondade e com a sua misericórdia. É isso que Tiago nos ensina. Segundo, como praticar a dependência de Deus. Primeiro, né? É consagrar a Deus os projetos. Segundo, aceite a vontade do Senhor quando os seus planos forem frustrados. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você tinha planos para 2020? Foram frustrados? Acalme-se. Descanse em Cristo. Diga, Senhor, esse era o meu plano. Mas, de alguma forma, ele não deu certo. Louvado seja o Senhor. E isso vai evitar com que você possa desenvolver, praticar o pecado da murmuração, o pecado da rebeldia, o pecado de orgulho, de dizer, mas por que não deu certo? O pecado da maledicência, de começar a apontar para pessoas porque não deu certo o projeto. Aí o maridão fala, foi a culpa da esposa, a esposa foi a culpa do maridão, foi dos filhos, foi de não sei quem, foi do patrão. Então, isso faz com que você possa evitar certos pecados. E dizer, Senhor, eu fiz o que pude. Não peque por negligência, tá ok? Não peque por preguiça, por negligência, displicência, coisas do gênero.
Mas, Senhor, fez o que devia ser feito. Mas saltou das minhas mãos. E aquilo que eu projetei não aconteceu. Aceite a vontade do Senhor. Isso é praticar a vontade dele. Isso é praticar a dependência dele. E em terceiro, tenha cautela em realizar os seus projetos. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, se é o Senhor quem carimba o nosso plano, cuidado em fazer planos à toa e que é direito. Cuidado para sair fazendo um monte de plano, gastando tudo mais. É preciso que você possa ter cautela. É preciso que você, primeiro, consagre esse seu projeto, aceite se ele não ocorrer, mas em tudo isso, tenha muita cautela em executá-lo. Quero concluir, queridos. Lembrar que diante do que estamos passando, desta crise, à luz do que nós vimos em Tiago, nós vamos perceber que a cruz nos põe de joelhos. A crise nos põe de joelhos e nos desafia a buscar o Senhor e a entregar a Ele os nossos caminhos. Por isso eu quero terminar com um salmo que possa, digamos, trazer refrigério à sua vida. Porque talvez, já estamos em maio, com muita convicção, você já teve muitos planos frustrados. E talvez os planos para o restante de 2020 possam estar aí sobre ameaça. E eu quero dizer a você que no Salmo 37, versos 3 a 7, Deus traz um consolo para as nossas vidas. O salmista diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E eu quero destacar apenas 4 verbos desse salmo, para que você possa entregar os seus projetos a Deus, dedicar a Ele, consagrar a Ele e esperar nele a resposta, que é: confie, deleite-se, entregue e descanse. Provérbios capítulo 3, 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E por fim, Mateus capítulo 6, verso 33 diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais os seus projetos para 2020? E aí para a segunda metade de 2020? Entregue ao Senhor. Não se orgulhe deles. Não se desespere por talvez eles não vierem a acontecer. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele agirá. Deus abençoe, queridos, que essa palavra possa, assim como falou ao meu coração, falar também aí ao seu coração, no nome de Jesus.